Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai, hoje e é um react aqui, mais um ano do VGBeats, que vai ser Dio, Ryu, Aizen e Madara. Mano, esse trio aqui vai ser os imortais, vai ser aqueles brabões, vai ser aqueles que vocês mais gostam do trio de Shonen, que é Gojo, Naruto e Bleach. Vai ser, porque de três shonens que era pra ser os três mais bravos, os três mais odiados, velho, se você gosta desses três animes que eu citei aqui, já deixa o like, se inscreve e também compartilha comigo que é fanzaço de vilões assim como eu sou. Comenta embaixo o vilão favorito de anime, que eu quero saber. E seja bem-vindo ao canal Mestre Kai. Madara, Flash Beats, Aizen, Gabriza, Dio, VGBeats. Olha, eu sei que o Madara Uchiha, ele é muito forte, ele simplesmente tem um sangue Uchiha, ele é muito zica, ele é topzera e tal, mas eu não sabia pra tanto, que ele era muito top. Mas eu passei a assistir também os episódios do Naruto Shippuden, vi que o maluco é brabo, que ele é todo de topzera e, mano, esse aqui é muito top. Não, porque tipo assim, colocam 5 Kages, no caso, o Kage da terra, o Kage da areia, até mesmo o Kage do trovão, o Kage da água, o Kage do fogo, para lutar contra o Madara Uchiha, mas não vai adiantar em nada. E você sabe que até mesmo a Tsunade, que é uma quarta ou sexta Hokage, não sei, só sei dizer que nem ela conseguiu dar conta do Madara com Susanoo. Imagina se o Kage de uma vez, não ia dar conta. E principalmente quando ele usar aquele meteoro monstruoso do céu, velho. Aquilo sim é cinema puro. Não, velho, eu nem sabia que tinha um sucessor na linhagem dos Uchiha, mas ele tá falando principalmente do Sasuke que é o sucessor dele. Porque, pensa comigo, se tem o Itachi, tem o Sasuke, que tem o Uchiha no nome, Madara Uchiha seria o quê? O primeiro Uchiha a pisar na Terra. É claro, tinha muitos clãs Uchiha, mas depois daquele massacre massa que foi por causa do Itachi Uchiha que causou isso, só que não foi ele foi manipulado, e adivinha quem tá por trás? Foi o Madara que tava por trás disso tudo, e me pergunte como, mas o cara é brabo, ele é muito brabo que matou, não sei como, mas foi todo o clã, com exceção de 2, o Sasuke e o Itachi. Mano, se o lance era enfraquecer ele, falhou, porque nem o Susanoo consegue enfraquecer esse monstro aí que, mano, Naruto tem suas peripécias, tem até mesmo seus altos e baixos, mas nada se compara ao Susanoo, que na verdade é uma habilidade muito rara, se não o chakra mais forte do Madara, velho. Muito top mesmo, imoral demais. Ele conseguiu acabar com todos da Terceira Guerra Ninja, se eu estiver enganado, foi por volta do mangá, do capítulo 330 até mesmo do 399. Muito bolado mesmo.
Eu lembro que na parte do mangá que tem cerca do 420 até mesmo 480, ele atinge o seu cunhão infinito, que no caso, esse era o olho, que no caso só aparece por conta da Kaguya, que é por conta de um Zetsu branco, que no caso, para eles, que são cerca de shinobis, para aqueles que já são cerca de Maikage, Tezokage e não sei o que, mano, pra isso é uma ameaça pra eles. Mas pra Kaguya não, ela gerou cerca esse Zetsu branco que na verdade é meio que como se fosse filhos pra ela. E quando você abraça o Zetsu branco, é como se fosse meio que você pegar parte da Kaguya pra si. Velho, ele não é o único vilão aqui não. Dio também tá nessa lista porque o cara é boladão. Ele também fez a vida do Jonathan Joestar, um inferno que eu vou dizer já já o que eu tô dizendo aqui. Mas é o que eu digo aqui, toda história só gira bem e até mesmo tem um arco narrativo envolvente, seja 1, 2, 3, 4 arcos, muito bem construídos por conta de uma coisa, o vilão. Porque se for o herói não vai ter vilão, aí a história fica um saco, ela fica muito chata. E se você meio que pegar um mangá de Bleach, ou até mesmo mangá de JoJo's, vai ver que tem um vilão no meio? Tem vilão no meio, no começo, meio e fim. Ah, eu não quero ver JoJo's, eu quero Steel Run. Você vai ver que o vilão aparece no começo, meio, fim e acabou. Mano, aqui o Dio, ele de cara já consegue acabar com o Kakyoin e até mesmo o velho Joseph, que, cara, pra quem lembra do Joseph Joestar, que no caso aquele malandrão que era só de manha, boazão, e até mesmo de boaça, mano, agora ele tá velhaco com 80 e tantos anos que, mano, nem sequer a malandragem dele vai salvá-lo. Que, velho, o Dio parou o tempo e agora matou ele de vez, assim como fez com Noriai e Kakuin. E que, cara, aquilo ali foi pesado? Foi pesado. Mas a luta do Dio contra o Jotaro é a melhor que salva principalmente JoJo's. Porque, olha, desde a primeira parte, da parte 1, ele já tinha aquele ar de malícia, aquele ar de ganância, de tomar tudo do próprio Jonathan Joestar pra ficar pra si. Mas aqui você consegue ver que aquela maldade, aquele ego, aquele ar de carisma totalmente arrogante, já tem aquela educação bem refinada dele. Lembra o quê? Lembra o Drácula de Castlevania, mais ou menos isso. Lembra sim, mas cara, é muito incrível que faz muita referência ao Conde Drácula. Lembrando que quando o Dio colocou a máscara de pedra, ele meio que se tornou um com a máscara e acabou se tornando um ser perfeito, que no caso, um vampiro, uma criatura que não morre. Sabe o zumbi, que é um morto-vivo? Ele é um morto-vivo, só que ele não tá morto, ele ainda tá vivo e respirando. Um vampiro, por assim dizer. E se eu tivesse que citar exemplos aqui, eu diria a Marceline, o Jacob e até mesmo muitos outros que já são vampiros, por assim dizer, mas, cara, tem semelhança aí com Crepúsculo, tem semelhança, mas JoJo's é fora da curva, é uma bizarrice dentro de outra.
E, mano, se passa cerca de 100 anos ele dentro daquele caixão selado e ele ainda tá no corpo do Jonathan Joestar, que no caso, a primeira pessoa que teve cerca de contato com a família Joestar, aí ele meio que se apossou esse corpo, teve a estrela do Jonathan Joestar nas costas, e agora ele consegue andar livremente porque no finalzinho da primeira parte ele tava somente cabeça que, mano, na parte 3 é onde começa toda a bizarrice mesmo. Onde tem aquele lance de carta do tarô, que cada personagem que aparece na parte 3 é uma carta do tarô para chegar no Dio. E o Dio mesmo é a 21ª carta do tarô que representa o mundo, The World, que no caso, o perfeito, a perfeição, etc. Olha, se ele acha que dominar não é meio que questionar se ele é mal por direito, até mesmo mal de nascença, eu diria que não, porque quando ele era criancinha, eu estou falando aqui do Dio, ele meio que não tinha nem sequer direito a comer direito, as pessoas meio que esfregavam na cara dele a própria comida que ele comia, e era isso aí, nem sequer o pai dele tratava ele bem, ele só ficava na manguaça. E, mano, ele dizia que me dê isso aqui, eu não quero remédio, não quero essa droga, isso aqui é o que eu quero. E quando ele estava prestes a dizer que a família Joestar devia muito a ele, que ele estava atrás das grades, quase morrendo lá, o próprio pai do Jonathan Joestar, ele meio que foi lá e tirou ele por compaixão, por isso. Mas nem o direito de respeitar o último desejo do pai dele, ele tem isso. Bom, cada vilão nessa roleta aqui com um plano mais perverso que o outro. De início, o Madara, ele tem cerca de um círculo infinito que torna ele roubado pra caramba? Torna. O Dio tem um poder muito bolado que, no caso, parar o tempo e tornar ele muito bolado e até mesmo muito roubado mesmo, torna isso muito quebrado. Agora, o Aizen, velho, esse aí, de longe, não é meu favorito. Mas se você vir a Soba, que levou do Ichigo, e também conseguiu levar uma surra do Urahara, mano, aquele ali é um lascado. Tipo, o próprio Aizen, ele já começa na Social Side forjar a própria morte para todos pensarem que alguém matou ele, algo assim. Mas, de início, você logo pisca o olho e percebe. Não, cara, não. Ele tá de brincadeira, né? Não tá de brincadeira, porque... E assim, tudo que ele queria era o Hogyoku, que no caso, aquele orbe roxo que Urahara criou, mas escondeu um local muito óbvio. Aí ele pegou aqui a cabeça da Rukia, mas não fez nada e pum! Encontrou o Hogyoku, que é aquele orbe que pode acender ou realizar qualquer desejo, desde que a pessoa conceda. E, mano, eu já fico aqui cogitando aqui se o Aizen, ele poderia acabar com o Toshiro logo de cara. Poderia, porque, tipo assim, na Guerra de Karakura, você já sabe que o Aizen tá de frente pro Toshiro Hatsugaya e você vê que ele tem a oportunidade de acabar com ele, na primeira oportunidade.
Só que ele faz somente um cortinho de nada, e mesmo assim ele cai no chão. Mas se ele quisesse acabar, sei lá, com aquela personagem que eu juro ser a mais óbvia de todas, a Zahiori, ele poderia partir ela ao meio e simplesmente poderia. No mangá mostra isso, mas no anime só mostra que não foi tão grave não. Foi somente um cortinho de nada. Mas no mangá ela foi partida ao meio, velho, ao meio. Agora, quem é que dá cabo do Aizen pra levantar a suspeita, ou até mesmo dar uma sova nele, é o Urahara. O Kensuke Urahara é aquele que foi totalmente injustiçado em Bleach e aquele que foi colocado no mundo humano, como na verdade, se você parar a pensar, se você analisar a música que aparece Urahara e viu que quem matou não sei quantos Ryokas foi ele, foi Aizen, que matou aqueles Ryokas todos. E não foi Urahara, foi tudo planejado para que Urahara se desse mal. Mas tem um porém. O Urahara, ele meio que já sabia que isso ia acontecer e mandou a Mayuri ficar no lugar dele. De início, a luta entre o Ichigo e o Aizen tá muito desigual. É aí que entra o Ishin, que no caso, o pai dele. Porque ninguém sabia que o pai do Ichigo era definitivamente um Shinigami. Nem mesmo o próprio Ichigo, que mora com ele faz uns 17 anos, nem a Yuzo, nem a Karin sabia disso até o momento. Só foi mostrado isso no capítulo 385 de Bleach. Que, mano, quando eu li essa parte eu fiquei... Não é possível, não é possível. Será que isso é verdade mesmo? Aí ele começa aquele treinamento do Ichigo pra ele ficar mais e mais bolado. Tipo a sala de treinamento do Dragon Ball, só que muito mais amplo. Aí depois passa cerca de 6 horas, 11 horas, que no caso você passa cerca de 3 horas, 11 minutos... Quando você passa cerca de um ano rápido. Velho, ele se acha God, ele se acha God. Porque, primeiramente, o Aizen, ele se acha todo poderoso só porque tem um Hogyoku implantado no seu corpo. Mas não se torna nem mais e nem menos poderoso. Se você visse o Rado, que até mesmo o próprio Urahara ejetou nele, o Rado 91, que não é só ataque e defesa, mas também poder explosivo suficiente para acabar com menos, ou também com um rolo bestial, é suficiente para acabar com o Aizen de uma vez. Chega uma hora no capítulo 445 de Bleach que é mostrado que o Hogyoku ele rejeita principalmente o Aizen. Mas eu me pergunto, se ele apareceu aqui na primeira parte na Soul Society, depois ele apareceu lá nos Arancás, beleza. E depois ele apareceu com a Karakura, ok. Agora, na Guerra dos 1000 Anos, eu não queria ver ele. Mas infelizmente ele aparece, eu não sei porquê.
mais intransferíveis para o estado. Eu sou o Mestre Kevin por aqui. Deixe seu inscrito no canal, como eu estou no próximo vídeo. Compartilhe com que é fãzaço de animes, assim como eu sou. Até a próxima, valeu e fui!